O tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: orando no Espírito, a oração que funciona. A palavra de Deus fala para nós em Efésios 6, no versículo 18, assim: orando em todo o tempo, oração e súplicas no Espírito, e vigiando nisso, com perseverança, com todos os santos. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, é o que Jesus fala: orar sem cessar, orar sem esmorecer, orar sem desanimar, orar com intensidade, buscar a Deus com intensidade. E a palavra de Deus também, lá em Judas, no versículo 20, diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então quero dizer hoje para você, essa é a oração que funciona. É a oração no Espírito. É a oração que o próprio Espírito intercede por nós. Porque sempre a gente tem esses questionamentos pela nossa limitação humana. Por que eu estou orando e parece que Deus não está ouvindo? Por que eu estou orando e nada está acontecendo? Aí Tiago, na sua carta, ele fala, Tiago, capítulo 4, versículo 3, que muitas vezes nós oramos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos de acordo com as nossas vaidades. Então é preciso ter a oração certa. E como teremos essa oração certa? Essa oração no Espírito, essa oração que funciona. Aí Paulo fala em Romanos 8, 26. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com esses gemidos para nos ajudar em nossas fraquezas. Porque o Espírito que habita em nós, Ele sabe qual é a vontade de Deus. E quando nós oramos segundo a sua vontade, nós sabemos que Ele nos ouve. Então o Espírito que habita em nós, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque Ele, o Espírito, sabe o plano de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus na minha e na sua vida. Então Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Anote esses versículos na sua Bíblia. Romanos 8, 26 e 27. E o Espírito Santo vai falar ao seu coração que essa é a oração e a súplica do Espírito, que nós temos que perseverar nela para edificar a nossa santíssima fé. Então você anote aí Efésios 6, 18, Judas 20, Romanos 8, 26 e 27. Eu comecei com Efésios 6, porque essa oração no Espírito, ela está associada à batalha espiritual. Aí Paulo diz então que nós temos que estar revestido das armaduras de Deus. E uma das armas poderosas na batalha espiritual é quando você ora em línguas. Por quê? Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 2, que a gente ora em línguas, ora em mistérios. Ninguém o entende, ele fala direto com Deus. Aí está o segredo da oração que funciona. Quando você deixa o Espírito interceder por você com gemidos inexprimíveis, o inimigo que está ao derredor, ele não sabe o que você está orando. Aí tem mais um segredo nessa revelação. Aí você pode ler todo o capítulo 14 de 1 Coríntios, que Deus vai falar muitas coisas ao seu coração.
no versículo 15, Paulo explica como isso acontece, como isso funciona, como isso deve ser feito. Eu vou orando, liberando o Espírito que habita em mim, com gemidos inexprimíveis. Eu oro no Espírito, mas também oro com a minha mente. Enquanto o Espírito está ali com gemidos inexprimíveis, nas línguas estáticas, como ensina 1 Coríntios 14, alguns chamam de línguas estranhas, variedade de línguas, mas com a sua mente você está conversando com Deus, no Espírito e na mente. Aí você fala em mistério com Deus, o inimigo não entende, e Paulo também fala que quem assim o faz, edifica a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. Quando eu estou orando em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. O dom supremo é o dom da profecia. Então eu tenho que profetizar. O dom profético, o dom de profecia, o ministério profético. A minha boca tem que ser profética. Então, para que eu seja profeta, eu preciso estar edificado. E para ser edificado, tem esse segredo, tem essa revelação. Eu vou estar orando em línguas, edificando a mim mesmo. Mas vou repetir Judas 20 para você. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Aí Paulo fala, repetindo Romanos 8, 26, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque esse Espírito, que é o Espírito de Deus, que habita em nós, ele sabe qual é o projeto de Deus. Aí eu oro em Espírito, mas com a minha mente fica ligada. Aí Paulo vai dizer, levando a mente cativa à obediência de Cristo. Essa é a oração que funciona. Essa é a oração no Espírito, que está firmada na vontade de Deus. E nós sabemos, se pedimos alguma coisa a Deus, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele não nos ouve e nada acontece quando nós oramos a oração da vaidade, das ambições. Aí Tiago fala, você pede e não recebe nada, porque você está pedindo com a sintonia da carnalidade, da vaidade, da ambição, do egoísmo, da natureza carnal, da natureza humana. Pare e pense. E muito mais, Deus vai falar ao seu coração nessa manhã. A oração que funciona é a oração no Espírito. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Quem ora em línguas conversa com Deus em mistérios. Orando então em todo o tempo, oração e súplicas no Espírito, e vigiando nisso. Vigiando significa que eu vou perseverar nisso. Vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até na intercessão. Você não precisa mencionar o nome das pessoas, do pai, da mãe, do esposo, da esposa, dos obreiros da igreja. Não, você vai orando em línguas e com a sua mente você vai colocando cada uma dessas pessoas diante de Deus. Essa é a oração que funciona. Aí Paulo diz, lá em 1 Coríntios 14, 15, que esse era o segredo do ministério dele. Você já leu isso na Bíblia? 1 Coríntios 14, 15. Paulo diz assim, graças eu dou a Deus, porque eu oro em línguas mais do que todos. Ou seja, ele tinha o hábito, a prática de gastar boa parte do seu tempo orando em línguas. Aí ele explica, para a oração ser perfeita, para a oração funcionar, para o milagre acontecer, para a bênção se manifestar na sua vida, ore no Espírito, mas também ore com a sua mente. Aí você vai entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E aquele que pede, recebe.
Aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta se abre. E quando a gente ora, quando a gente pede alguma coisa segundo a sua vontade, a gente sabe que ele nos ouve. E quando a gente sabe que ele nos ouve, a gente sabe que vai receber. Por isso, essa oração funciona. Por isso, essa oração é 100% certeira, porque é o Espírito que habita em nós, que sabe qual é a vontade de Deus, ele intercede por nós com gemidos, já em sintonia com Deus Todo-Poderoso. Aí a oração tem resposta. A oração se torna milagre, bênção, cura, libertação na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu casamento, no ministério, na vida da igreja. Pare e pense, e muito mais o Senhor vai falar ao seu coração. Essa é a oração que funciona. Se você está sendo abençoado com essa pregação, daqui a pouquinho ela vai estar lá no canal do YouTube. Aí você pode compartilhar com os seus amigos para abençoar muitas vidas. Programa Voz da Esperança, Ministério Céu. E a mensagem de hoje, que veio do coração de Deus para o seu coração, é essa: orando no Espírito. Essa é a oração que funciona. Receba essa palavra, seja abençoado em nome do Senhor Jesus.